Adivinhação e magia. Como que nós podemos ver isso na Bíblia? Qual a influência dos povos que envolviam o Antigo Testamento deixaram essa marca na Bíblia para nós? Por exemplo, no Antigo Testamento vai refletir algumas situações. Números no capítulo 23 e no versículo 23, por exemplo, quando fala dos Moabitas, o texto vai dizer assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Ou seja, a questão da adivinhação e da magia já vai refletir na Bíblia. 1 Samuel no capítulo 6 e no versículo 2 também, quando fala dos filisteus, nós vemos que o texto ele diz assim: estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, eles disseram: que faremos da arca do Senhor? Ficou por 7 meses a arca entre os filisteus. Então eles chamam os adivinhadores para saber qual decisão eles iriam tomar em relação a isso. Até aí tudo bem, né? Em relação aos povos que envolviam os judeus, os que estavam ao redor do povo judeu, os babilônios, por exemplo, em Isaías, no capítulo 44 e no versículo 25, e o texto diz assim: que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cuja sabedoria converto em loucura. Ou seja, a questão da adivinhação e da magia está estritamente ligada com o povo judeu, pelos povos que vinham deixar a sua influência. Nós vemos também os magos egípcios que procuraram repetir os atos de Moisés em Arão. Isso nós vemos em Êxodo, capítulo 7, e no versículo 8 a 13, quando Deus diz a Arão e a Moisés que quando eles chegassem diante do faraó, que eles lançassem o bordão, e o bordão se transformou em uma serpente. Então, mas quando nós analisamos o texto, nós vemos que os magos, os adivinhadores daquele período, eles fazem a mesma coisa. No início das pragas que foram lançadas sobre os egípcios, nós vemos que os magos do período fazem as mesmas coisas, com exceção das mortes dos primogênitos. Ou seja, a adivinhação e magia envolvia o povo. E nós vemos uma questão que é bem interessante também, que no texto de Gênesis, no capítulo 44, aparentemente José aprendeu a adivinhar pela observação da água numa taça. José quer deter os irmãos no Egito. E aí nós vemos que ele tem uma estratégia de pegar uma taça, que o texto vai dizer que ele fazia adivinhações na taça, e ele pega essa taça e coloca dentro dos pertences dos irmãos. Então os irmãos são impedidos de ir embora através desse objeto que fazia parte da vida de José. Em Gênesis, no capítulo 44, no versículo 5, diz assim: não é este o copo em que bebe meu Senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedeste mal no que fizestes, em relação a toda a estratégia que José teve de colocar essa taça dentro dos pertences dos irmãos. No versículo 15 do capítulo 44 diz assim: José perguntando aos irmãos: que é isso que fizeste? Não sabia vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Ou seja, nós vemos a influência da adivinhação e da magia já no Antigo Testamento. Agora, o relato hebraico do texto, ele nos dá um entendimento de que ele vai dar o sentido de que atribui sabedoria a José concernente à taça em questão. Mas isto é entendido como sendo uma revelação de Deus. Ou seja, não é por meio da taça, não é através da taça, mas a taça em questão. É uma repetição de técnicas pagãs que José fazia para que ele tivesse algum entendimento. O relato hebraico nos dá a entender que ele tem um sentido de atribuir sabedoria a José concernente à taça em questão. Não era uma repetição de técnicas pagãs que José tinha através dessa taça. Então nós podemos ver também a adivinhação
na Grécia Antiga que não era originário de uma religião. Ou seja, tanto na Grécia quanto nas outras culturas, não era uma função religiosa. Não era um indivíduo religioso que tinha essa função de adivinhar. O vidente, ele poderia ser uma figura familiar. Ele tem sonhos, tem presságios, tiveram uma grande influência nesse período, mas não era apenas função religiosa, podia ser alguém da família que tinha essas adivinhações. Em Atos, no capítulo 16 e no versículo 16, quando o apóstolo Paulo ele estava se dirigindo a uma oração, o texto diz assim: aconteceu que indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Ou seja, nós observamos que não era apenas uma função religiosa, mas sim tinha ligado a uma figura familiar. Isso na questão da adivinhação e da magia. Os presságios, eles eram especialmente procurados com relação à opção de uma ação. Ou seja, o indivíduo procurava uma direção para que ele tomasse uma decisão. Esse presságio, essa adivinhação, essa magia, lhes dava uma ação, uma opção de um caminho a seguir. Segundo eles, aquilo era uma orientação divina. Então, o presságio e a adivinhação tinha essa função também, o que tornou atraente suas alegações de unidade cósmica e a oferta da direção espiritual, que as pessoas procuravam uma direção, buscavam na astrologia, na adivinhação. Nós temos alguns oráculos que eram famosos no período, né? Tinham um santuário de apoio, que eram em Delfos, mas também no de Zeus, em Dodona, que é um dos santuários mais antigos. Se você procurar, você vai saber um pouquinho mais também sobre isso. Em Delfos havia uma profetisa que se sentava em um lugar, esse lugar chamado tripode, que era uma figura de onde se saía vapor desse lugar. Então, a Pítia, ela comunicava o oráculo, que geralmente tinha que ser interpretado pelos profetas locais. Ou seja, além de receber um oráculo, tinha que ter uma interpretação daquilo. Então, a ambiguidade de muitas dessas interpretações é conhecida ainda hoje. Pode ter inúmeras interpretações sobre aquele oráculo. Pode-se observar que os gregos praticavam tanto a adivinhação pessoal quanto a impessoal. Com frequência, a pessoal envolvia uma possessão por uma divindade ou uma inspiração divina. Podemos ver também cleromancia, especialmente sortilégio, aruspício e vários presságios que eram populares. Augúrios eram usados para determinar datas para funções oficiais, que eram auspiciosas. É interessante saber sobre auspiciosos, que é de origem de uma palavra que significa auspício, que era a adivinhação pelo voo dos pássaros. Ou seja, se observavam os pássaros e por meio do voo dos pássaros se adivinhavam. Isso trazia datas, funções oficiais, determinava algumas coisas na vida dessas pessoas por essas adivinhações. Eram chamadas de auspiciosas, auspicium. Tais práticas, embora amplamente usadas, eram como a astrologia, rejeitadas por alguns romanos. Mesmo assim, elas tiveram sua influência, como também os oráculos sibilinos, que tinham total aceitação. Sibilinos é importante a gente entender também, porque essa palavra ela significa conselhos de Deus. Os sibilinos eles foram colocados como apócrifos. Então, nós encontramos inúmeros escritos, são mais ou menos 15 livros, 3 deles foram perdidos, mas que colocam pronúncias de alguns deuses do período, de pessoas do período também não conhecidas, mas que eram conselhos de Deus
para essas pessoas. Por isso que essa palavra ela significa Sibila, ela significa conselho de Deus. Na verdade, não é pronunciado como nós, né? Por isso que tem essa diferença. Se hoje você for procurar em grego, vai parecer um pouquinho diferente, mas porque a pronúncia dos antigos se diferia da nossa, portanto eles não diziam Theos ou Boulé, como seria conselho de Deus, mas é Sibila. Ok, pessoal, se o vídeo contribuiu de alguma maneira para você, para algum conhecimento, não esqueça de deixar um like, isso contribui para que a gente possa expor algumas coisas aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e receber aí algumas notificações a respeito dos vídeos também, ok? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.